Olá, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a sabedoria do xamã, ou quem é o xamã numa tribo indígena. Quando falamos uma tribo indígena, é claro que eu estou aqui trazendo uma relação dos nativos americanos, mas isso ocorre em todas as tribos indígenas, em todos os povos nativos. Então, quem é essa figura chamada xamã? O xamã é o curador, mas ele é um curador que cura o físico e ajuda a curar a alma. Ele não trabalha só para o físico, o trabalho dele também é para ajudar as pessoas a entender a vida espiritual, lidar com essa vida espiritual, inclusive na passagem, na questão da morte, lidar com os rituais da morte. Então o xamã numa tribo é a figura principal. Na realidade, ele é mais significativo para o seu povo do que o próprio cacique. O cacique é quem dirige a tribo. O xamã é quem cura a tribo. Então imagine a responsabilidade do xamã. A sabedoria que ele tem que ter, a maturidade que ele tem que ter para ele realmente fazer o seu trabalho, desempenhar o seu papel junto do plano físico e do plano extrafísico. Mas xamã não se forma assim, né, na tribo. A tribo tem curso de xamã, a tribo não tem curso de xamã. A tribo tem um acompanhamento desde criança, aquela criança que traz algumas características diferentes, ela será observada no seu desenvolvimento e quando ele chega na adolescência, eles observam para ver se ele começa a manifestar algum tipo de fenômeno, algum tipo de alteração de consciência e aí ele vai ter que passar por alguns processos. Então esse aprendiz de xamã não se faz sozinho, ele se faz com o xamã já existente na tribo. E pode ser que numa tribo não aconteça de aparecer essa criança com essas características, esse adolescente que manifeste toda essa mudança de consciência e que não é estar consciente, ele viverá estados, inclusive estados mentais, transtornos emocionais para poder depois chegar a um estado de mais entendimento. Então, nessa passagem da criança para o adolescente, esse adolescente, quando começa a apresentar essas características, ele é orientado a se isolar, porque ele viverá quase como um transtornado. Então, imagine como que ele já tem que ficar sozinho e viver os seus processos. E em algumas tribos é orientado a se afastar da tribo. Então ele tem que ir para uma montanha ou para as matas, dependendo do lugar que está, dependendo do tipo de tribo, para ele realmente se conhecer. E ali ele vai viver muitas situações e ele vai ter que se apoiar em alguns conhecimentos que é do seu povo, relacionado às águas, às ervas, à relação com os animais e aos seus próprios estados. Então esse é um processo, é uma transformação. Se ele conseguir se superar nesse isolamento, nesse período de isolamento, quando ele volta, aí ele começa a ser iniciado como xamã. Então, considerando todo um trabalho que é feito pelo xamã com aquele que desperta para esse caminho, isso vai levar uma vida toda. Quando ele chega numa fase mais adulta, ele começa a acompanhar o xamã nos seus trabalhos. Se ele se identificar com essa dedicação, com essa doação,
ele no futuro substituirá o xamã principal. Isso dentro da cultura nativa. Mas aí, hoje, eu falo hoje, atualmente, na nossa sociedade, se fala muito em xamanismo. Mas o que é o xamanismo dentro da nossa sociedade? Vamos pensar que um médico é uma espécie de xamã da nossa sociedade. O médico, o curador, toda pessoa que se dedica à saúde, mas essa saúde voltada à questão da espiritualidade também. Não existe o xamã só físico e não existe o xamã só espiritual. Ele tem que trabalhar com as duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. E ainda não se perder entre essas dimensões. E ele vai experimentar situações que vão exigir muito dele. Na relação da cura, na relação da orientação espiritual com este que está precisando da ajuda, da cura, e também com toda uma situação de fenômenos que ocorrem durante esse processo. E o que ele vai usar? Que recursos ele usa? Ele tem que ter um aprendizado para isso. E lembrando, ele é o primeiro a ter que se curar. Se ele não fez isso, falando da nossa realidade cultural. Então hoje vemos pessoas se intitulando xamãs, se intitulando curadores. E aí vem aquela pergunta: você está curado para curar? Você realmente se curou? Você se entendeu? Você entendeu os fenômenos que ocorrem com você para você realmente poder trabalhar com o outro? Então esse é um questionamento que nós devemos nos fazer quando estamos no caminho do curador. Se você gostou do tema, esse é o tema Caminho Sagrado. Nós vamos ter outros vídeos, vamos continuar falando sobre xamanismo, sobre curas naturais. Então, se você quer continuar conosco, se gostou, deixa o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito, faça comentários, de repente você tem algo para contribuir, e nós aqui para aprender e até para acrescentar nas próximas discussões. Ok? Obrigada.